Muito bem, bom dia a todos. Iniciando então o nosso bate-papo de abertura desta quarta-feira, dia 27 de maio. Com vocês, Fábio Figueiredo, Vlad, ou Vlad, né, como a maior parte dos amigos me conhece. Tudo ok com o som e com o Muito bem, vídeo? bom dia. Sim, já tenho feedbacks, então esse é o sinal para gente iniciar nossa transmissão. Deixa eu posicionar aqui a tela. O índice futuro e seu movimento inicial. Temos então o índice futuro abrindo em alta de 0,5% no momento. No gráfico de 15 minutos temos aí um gap, né? A sinalização inicial foi de fechamento desse gap, né? Afinal de contas o mercado perdeu a mínima do primeiro candle do dia. Mas logo abaixo já tinha média móvel, ou seja, não era um cenário muito apropriado aqui nos 15 minutos para trabalhar essa estratégia. Dentro do modelo que a gente opera, os pontos de entrada estão bem claros hoje, né? Temos a linha da água localizada aqui em 53.775 pontos. Candle fechado abaixo desse patamar argumenta então um trade na ponta vendedora. E caso o mercado feche acima da máxima do dia, temos aí o cenário para o setup número 1, o cenário de primeiro movimento. É interessante colocar que ontem o Ibovespa atingiu uma zona de suporte e objetivo, tá, que havíamos traçado já desde o começo do mês, que era a faixa de 53.500 pontos. Esse patamar era o fundo de abril, né, que foi tocado em diversas circunstâncias naquele mês, no mês passado. E dentro da contagem de ondas de Elliott que a gente vem seguindo, aquele patamar é o fundão da 4, né? 1, 2, 3, 4, 5. Depois de 5 movimentos, o mercado costuma corrigir até onda 4 e foi exatamente o movimento que a gente teve. Então agora aqui é esperado a marcação de um fundo. Tá? Óbvio que nos preços não há nenhuma sinalização indicando isso até o momento, embora essa seja a expectativa. Caso o mercado perca esse patamar, o próximo alvo e objetivo fica em 52.300, que é o topo de março e também o topo da onda 1. Ok? Então no índice futuro, essas são as coordenadas. Acima da máxima do dia, ok? Ou abaixo da linha d'água são os pontos de trade dentro do modelo que a gente segue. Nos 60 minutos, Dunningans de baixa podem ser operados, afinal de contas a média de 21, né, está virada para baixo. No dólar, ainda intraday acompanhando o M15, né, WM15, contrato que vence na sexta-feira. O dólar que hoje abriu com um pequeno gap de baixa, o mercado já rompeu a linha da água, inclusive, e agora desenha aí o primeiro movimento. Perceba que aonde o dólar está, no atual cenário, é uma linha de referência aqui, né, que conecta os topos do dia 19, topo do dia 25, a conexão dessas duas linhas gera então um alvo nos preços onde o mercado acabou de tocar. Okay? Para quem trabalha com ondas, é possível verificar aqui 1, 2, 3, 4. Estaríamos no meio da 5, ou terminando ela. E aqui nessa 5, que acabou se estendendo, né, a gente também consegue ver os 4 movimentos, os 5 movimentos. Né? 1, 2, 3, 4. A gente estaria no meio aí das 5 das 5. Né? E olha que interessante, a própria 5 que está em curso agora, também dá para ver ABC2, aqui a onda 3, ou seja, ainda teria mais espaço para 4 e 5 da 5, aí sim. Tá? Embora isso não seja relevante para a maneira que a gente opera, tá? Vamos buscar a operação no dólar caso o mercado rompa a máxima do dia, assim que houver a marcação da máxima do primeiro movimento. Tá? Então o primeiro movimento ele é finalizado com um candle tendo máximas e mínimas mais baixas. Né? Aí eu vou poder marcar a máxima desse primeiro movimento.
avisar aqui em texto que estamos no ar, que ainda não recebemos nenhuma questão. Beleza. Trade na venda no dólar por enquanto não há, né, porque o mercado abriu abaixo da linha d'água, então se passar para baixo acaba configurando de Search and Destroy. E basicamente é isso. Ontem o dólar rompeu resistência no gráfico diário. Tá? Inclusive houve enquadramento dentro do setup de rompimento utilizado. Só que o contrato, melhor dizendo, que foi dada a posição, não foi no contrato M, né, que vence na sexta, mas no contrato N de navio. Tá? Então e quem for montar a posição e ainda não montou, né, e que quer montar, é preciso ficar de olho no spread, né? Ainda não tem muita liquidez nesse contrato, ele passa a ganhar liquidez a partir de sexta-feira, de fato. Tá? Em relação às commodities, temos o milho hoje em queda, marcando um topo no gráfico diário, então aparentemente o milho vai fazendo um alargamento, fundos mais altos, tá? Então fundos mais baixos, topos mais altos, perdão, então fundos mais baixos, topos mais altos, que é um processo de alargamento, que para operar é bastante chato, né? É uma das seguras mais difíceis de serem trabalhadas. Quem opera com a média móvel de 9, montou posição no milho alguns pregões atrás, mais exatamente no dia 18. Dependendo do jeito que o mercado fecha hoje, essa posição precisa ser atualizada, né? Provavelmente o encerramento da posição, se nos preços atuais, algum lucro aí de 0,5%. Em relação ao boi BGI V15, contrato que vence em outubro, a gente tem o boi ameaçando aí a perda do suporte dos R$151. No semanal é onde passa a média móvel de 20 semanas. Nesse patamar de preços é esperada a configuração de um fundo ou de interesse comprador aí do mercado em cima desse ativo, né? Pelo ponto em que ele se encontra dentro de um gráfico de prazo maior. Mas, por hora, o preço não quer saber de traduzir essa expectativa em realidade. Juro futuro nessa manhã em leve alta dentro daquele canal que está custando para ser perdido. Vamos dar uma passadinha nas operações que estão em aberto. Tá? Temos duas posições em aberto em Marco Polo. Marco Polo gerou entrada no dia 15, também no dia 21. Tá? O stop está abaixo de 2,81, porém tem todo aquele critério de stop no intraday, né? 1% no tempo, e agora a princípio a Marco Polo sugere o retorno lá para a faixa dos 3,30. Então essa é uma das posições que temos em aberto. Outra posição é VLID 3. Tá? VLID 3 também temos duas posições em aberto, rompimento na correção, stop abaixo de 47,20. EQTL, posição de correção que foi dada no dia 20. O papel está engasgando, não quer saber aí de convergir até a resistência que está no topo histórico em 35. E basicamente é isso, duas posições em Marco Polo, duas em VLID e uma em QTL, e agora no dólar, né? E agora WDO N de navio 15. Dentro do método Stormer, o papel que há a posição em aberto é o Itaú, YouTube 4. Ok? YouTube 4. YouTube 4 que foi dada entrada no dia 21. O stop é de 5%. Tá? O stop é de 5%, então a posição S segue aberta com alvo nas últimas duas máximas. Aqui em 35,67 é o alvo no momento. Muito bem. Então basicamente é isso. Agora que chegaram várias questões aqui, eu posso partir para a interação com os amigos. Antes disso, só coloco o gráfico do índice, né, que veio
testar a linha da água. Se houver um candle fechado abaixo, teremos argumento de venda pelo setup 2. Já é válido o trade na venda, né? Passaram-se aí 4 candles. Começo aqui com a questão do Roberto. Ele disse que está vendido em Petrobras esperando uma oportunidade de recomprar. Qual seria o ponto de retração mais correto? Não entendi. Você está vendido esperando a oportunidade de comprar, fechar a posição de venda, né? Bom, o grande ponto, Roberto, é que não existe um ponto correto, né? Não existe o certo, não existe o errado dentro do mercado. Tudo é possível, tudo é válido, né? Existem infinitas maneiras de se atuar. Então eu vou partir aqui da premissa da análise técnica clássica, tá? Se você eventualmente vendeu aqui no teste da resistência em 13,40, um bom objetivo pode ser 11,90. Mas esse seria um objetivo por suporte e resistência, né? Estratégia clássica. Você pode utilizar volatilidade, você pode utilizar uma média móvel, você pode utilizar o seu risco projetado para baixo, um fator do seu risco. Tá? Então é importante salientar que não existe certo, não existe errado. Tecnicamente, o objetivo agora ficaria em R$ 11,90 e aquele patamar ele ganha uma certa relevância porque ele é o fundo onda 4. A frase que eu mais tenho falado nos últimos chats. Depois de 1, 2, 3, 4, 5 movimentos, o mercado tende a corrigir até o fundo da onda 4. Tá? Foi exatamente o que Bov fez. Aqui, eu mantive a contagem no gráfico de 60. Né? Tá? A Vale também fez isso. Né? Deixa eu tirar essas retrações aqui, para que tu possa enxergar melhor a contagem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Depois de 5 movimentos, o mercado tende a corrigir até o fundo da 4. Foi exatamente onde ela foi. Tá? Então ali em 11,90 seria um bom alvo. É importante ficar de olho na Petro, como ela abriu em gapzinho de alta. Qualquer candle que venha fechar abaixo da linha d'água pode ser um argumento de venda aí para intraday. Vamos lá. O Gonça pediu-se a Uzi Minas, fez um fundo no gráfico diário. Bom, primeiramente é importante que a gente aprenda o que é um fundo. Tá? A maneira mais clássica e fácil de determinar um fundo é quando eu tenho um candle fazendo uma máxima acima do candle anterior após uma sequência de máximas e mínimas menores. Tá? Essa é a maneira mais simples de se marcar fundo. Existem infinitas maneiras de você marcar. Essa é a mais fácil, essa é a mais simples. Tá? E depois desse período de queda, o ponto em que ela marcou máximas e mínimas maiores foi aqui. Então o fundo que ela marcou, esse fundo, né, propriamente dito, foi em R$ 5,13. O que nós tivemos em seguida? Tivemos a marcação de um topinho, né, máximas e mínimas menores, e o novo fundo foi marcado ontem. Né? Então eu tenho aqui um pivôzinho de alta, né, um zigue-zague ascendente. Agora a questão é a seguinte: esse pivôzinho de alta, ele é um pivô de alta de reversão ou ele está com mais cara de ser uma correção ABC? Quem valida uma hipótese ou outra é a inclinação da média móvel de 21. Tá? Então percebam que a média móvel de 21 está virada para baixo. Então o mais provável é que esse zigue-zaguezinho ascendente seja uma correção ABC. Tá? Se eu trato essa correção ABC em conjunto com a leitura de ondas desde o princípio do ano, eu poderia chamar então esse movimento aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 1. Aqui onda 2. Depois 1, 2, 3, 4, 5, 3. Opa. ABC 4. E depois a onda 5, que também se desenrolou em 5 movimentos. 1, 2, 3, 4, 5 movimentos. Então esse gráfico do Uzi Minas aqui, eu vou ter que salvar ele para mostrar em algum curso de Elliott, né? Porque ele está muito limpo dentro dessa abordagem. E qual é a frase que eu venho falando bastante? Repetindo o dogma: depois de 1, 2, 3, 4, 5 movimentos, o mercado tende a corrigir até o fundo a 4. Então o objetivo com um prazo maior seria em 4,50. É claro, se essa contagem estiver correta.
E esse zigue-zague ascendente, ele apenas corrobora essa leitura, né? Porque após 5 movimentos, o mercado tende a corrigir em 3 tempos, que seria a correção da onda A, B, C, tá? Então, ABC, tá? Esse zigue-zaguezinho ascendente seria a correção da onda B, tá? Então a gente teria mais uma onda de impulso para aí sim fechar a contagem. Então o fundo relevante que a gente deve procurar seria em 4,50. Tá? A não ser, é óbvio que a Uzi Minas ganhe volume e monte um pivô de alta que ultrapasse a média, né? Que eu tenha candles grandes, e aí eu vou poder chamar que esse movimento aqui de maio foi o processo corretivo de todo esse movimento aqui. Por hora ele é muito curto, né? Eu tive apenas 8 dias de correção para uma perna que durou 64 dias. Então é por isso que eu praticamente acredito que ela deve fazer mais uma perna de queda. Dentro dessa ótica, dá para buscar venda, né? Não só hoje, mas amanhã, na perda da mínima de hoje. O ideal seria a marcação de um topo. Ou um cara um pouquinho mais sofisticado colocaria um gráfico de 60 minutos e buscaria pivô de baixa nos 60. O G7 disse que o símbolo do live stream de live fica em cima do nome do ativo. Pediu tempo para corrigir. Tenho sim, é só baixar um pouquinho o meu gráfico. G7, acredito que agora você esteja visualizando tranquilo. O Hunter disse, Vlad, ainda existe a planilha de atualização LS? Sim, a gente posta todo dia no LS Live, Hunter. Tá? Tá? Grande Vlad, vendia Petro a 14,10 e tenho tentado baixar meu preço médio. Por se tratar de um papel de grande liquidez, tenho acompanhado todas as informações de vocês, acertado com frequência. Obrigado, Roberto. Obrigado pela tua mensagem. Dólar já marcou a máxima do primeiro movimento? Vamos ver. Ó, lembra, né? Para eu marcar esse patamar aqui como a máxima do primeiro movimento, eu preciso ter máximas e mínimas menores. Então esse candle aqui não fechou ainda, né? Vai fechar em 1 minuto. Então assim que eu tiver, eu vou poder dizer, ok, então agora de maneira efetiva, os 3.188 pontos é a máxima do primeiro movimento. Então a princípio vai ser sim aquele ponto. Candle fechado acima dele, teremos trade. Então respondendo aí o K1. Júlio diz o seguinte, Vlad, quais podem ser as consequências? Só um pouquinho. Ok, desculpe, precisei espirrar aqui. O Júlio então pergunta, quais podem ser as consequências do dinheiro especulador estrangeiro no Ibovespa? Maior volatilidade no curto prazo? Bom, creio que a ferramenta que a gente pode utilizar para validar essa tua afirmação, Júlio, seria irmos lá no site do Bolsa Financeira e lá verificarmos como tem se comportado o investimento estrangeiro aqui no Brasil, na Bovespa. Então vem aqui em participação dos investidores e eu posso cruzar o Ibovespa ou qualquer índice com investidor estrangeiro. Tá bem legal esses gráficos aqui. Então você pode vir aqui, ó, colocar um investidor estrangeiro e o Ibovespa. Posso utilizar vários outros gráficos. Tá? E o que nós temos aqui? Nós temos o investidor estrangeiro comprando o mercado, comprando ações no Brasil desde o começo do ano passado. Tá? Aqui não tem todo o histórico, mas esse saldo ele está maior que estava em 2008. Tá? Então o investidor estrangeiro vem comprando e vem comprando muito. Né? Agora, por que as ações não estão subindo? Essa é a pergunta que interessa muito o jornalista, né? Para o trader interessa, para mim, por exemplo, não interessa nada. É informação de boteco, na minha opinião. Para conversar no boteco, tá? Porque
o que os caras estão fazendo, isso é impossível saber. O cara pode estar comprando Petrobras, mas está vendendo a Petro 3, ou está comprando a Petro e vendendo opção, ou está vendendo a Petro e comprando opção. Então não é tão fácil assim mapear como o dinheiro flui dentro dos mercados, né? Ou como, o que exatamente uma corretora X está fazendo, né? Até porque um grande investidor ele não tem uma conta só numa corretora. Um fundo não tem uma conta só em uma corretora, tem conta em diversas corretoras, opera diversos mercados, então ele pode estar comprando Petro aqui e vendendo a DR da Petro lá fora. Ele pode estar comprando o SUSB5 e vendendo BBAS e TIMP3 na mesma proporção beta. Ou seja, posso estar comprando todas as ações e vendendo índice futuro. Tá? Então o que importa é, o investidor estrangeiro está comprando o mercado desde 2013, desde o começo de 2013. E a gente pode ver que o movimento do investidor estrangeiro aqui não explica em nada, na realidade, o movimento do Ibovespa, né? Tá? Então, brinquem lá no site do Bolsa lá e vejam com seus próprios olhos. Um gráfico que explica muito mais é a pessoa física, né? Pessoa física e Ibovespa que vem saindo, né? Então, na realidade, a pessoa física vem saindo desde 2009, né? Ó, menor nível de pessoa física dos últimos 5 anos. Okay. O Fênix é o seguinte, podia falar na sua opinião, não seria ideal usar um stop abaixo do gap da barra de força que rompeu ontem? Provavelmente você está falando do dólar, né? Depende qual é a tua abordagem, Fênix. É possível, seria válido trabalhar o stop aqui? Seria válido, não é errado fazer isso. Né? A grande questão, por que nós posicionamos um stop um pouco mais afastado? Porque nós temos um grande respeito e apreço pela volatilidade. Então a gente respeita a volatilidade média do mercado. Se eu coloco um stop abaixo da mínima do fechamento de anteontem, no caso, eu não estou respeitando a volatilidade mínima do papel. Eu teria 1,64 de risco. Né? Enquanto 10% da média da volatilidade seria 2%. Tá? Então a gente respeita a volatilidade, a gente dá um espaço para o mercado fluir com o objetivo de diminuir os violinos, né? Os stops indevidos pelo ruído do mercado. Mas é errado posicionar o stop abaixo da mínima de anteontem? Não é nem um pouco errado, porque não há nada, não há certo nem errado, né, dentro do mercado. Muito bem. Ele disse que era a SUSB5 e não o dólar. Eu supus que fosse o dólar, que foi o trade que a gente trabalhou ontem, tá? Em relação a SUSB5, daria para trabalhar um stop abaixo da mínima? Bom, se eu posiciono o stop abaixo daquela mínima, eu tenho um risco de 4,10%. 10% da volatilidade seria 3%. Então, ok, daria para trabalhar um stop ali. A gente não oficializou essa entrada, porque o papel já vinha em alta há vários dias, né? Não deu nenhuma corrigida aqui antes de romper, ao contrário do dólar, né? Óbvio que essa correção no diário não ficou clara, né? Porque é um candle preto só. Mas é no mínimo um candle preto, que significa uma correção num prazo menor, né? Tá? O índice vai caminhando para perda da linha d'água. Temos aí então o índice futuro. Candle fechado interessa. Fechar abaixo, abriremos venda. Onde podemos posicionar stops. Olha, dá para trabalhar um stop acima de 54,090. Tá? Mas ainda é cedo. Precisamos esperar esse candle fechar. Dentro do modelo que a gente segue. O João diz o seguinte: utilizando Elliott, qual seria a leitura para Brasil Foods? Então, estou feliz aí que o pessoal tem começado a dar uma olhada prestado mais atenção nessa abordagem, né? Mas, vamos lá, dar uma olhadinha em Brasil Foods. Então, vamos afastar primeiro o gráfico. O primeiro passo que eu faço é o seguinte:
Opa, desculpa. Aqui. Eu afasto o gráfico do ativo. Põe um gráfico semanal e afasta. Tá? E meu grande objetivo aqui é tentar marcar as principais movimentações, né? Então fica mais fácil de ver que isso aqui foi uma onda 1, né? Fica bem nítido de observar que isso aqui foi uma onda 2. De acordo? Também fica válido observar que isso aqui foi uma onda 3. Aqui e aqui uma possível onda 4, e a gente estaria no meio de uma 5 de longo prazo. Tá? Então já conseguimos mapear uma leitura de prazo maior. Agora vamos dar um zoom e tentar encontrar em que estágio dessa onda 5 de prazo maior a gente estaria. Tá? Vamos ver. Aqui seria onda 1 talvez. Aqui onda 2. Aqui, só um pouquinho. Bom, então seguindo, tá? Aqui uma onda 3 dessa 5. Aqui uma 4. Ok? Então, por essa leitura, estaríamos dentro da 5 da 5, né? Agora, dentro dessa 5 da 5, aqui teríamos uma 1zinha. Aqui uma 2zinha. Aqui uma 3zinha, que não é 3zinha, né? Uma 3 de gráfico semanal. Aqui a 4 se desenrolando em formato triangular. E agora o que está faltando aí? Está faltando mais um movimento. Tá? Depois de triângulos, se o movimento anterior foi um movimento de alta, pela leitura das ondas, o provável é que esse triângulo seja uma 4. Tá? Então, se o canal de longo prazo for respeitado, a gente teria mais uma perna de alta para fechar. 1, 2, 3, 4, 5. E essa 5 aqui seria a 5 desse movimento de prazo maior aqui. E essa 5 em amarelo seria a 5 desse movimento aqui. Conseguiu captar? Consegui ser claro? Eu sei que é difícil ser claro com Elliott, né? Mas a princípio seria essa a leitura. Então mapeamos o super ciclo, né? O ciclo que vem desde 2009 e o prazo mais curto que vem desde o ano passado. Tá? Acho que ficou legal essa avaliação. Se puder me dar o feedback aí, se tu entendeu, João, agradeço. Esse futuro realmente está com cara de fechar abaixo do fundo, né? De que vai fechar abaixo do fundo. Faltam ainda 5 minutos. H2O. Pede a avaliação de OIBR4. Faz tempo que eu não olho esse gráfico aqui. Bom, a gente já pode observar que não há uma tendência muito clara aqui, né? O mercado está afunilando. Os fundos de prazo maior estão subindo. Os topos, prazo maior não digo, mas de médio prazo estão caindo. Então, de novo, ó, se isso aqui é um triângulo, é porque isso aqui é uma 4. Né? Se isso aqui é uma 4, quer dizer que isso aqui é a 3. Se isso aqui é a 3 costuma ser a maior onda, né? Ó, aí, aqui já ficou um pouco difícil de contar, ó. Mas aparentemente esse movimento meio bizarro aqui seria a 2. E aqui seria uma 1. Óbvio que eu peguei só o último ciclo aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5.
Aqui já seria um outro ciclo de longo prazo. Vou focar aqui no prazo menor. Dentro dessa visão, o esperado seria mais uma perna de baixa. Tá? Então eu não vejo compra aqui em IBR não. Até porque mesmo que eu queira comprar esse papel, olha só. 6,70 tenho resistência. 6,77 tenho resistência. 7,10 tem resistência. 7,60 tem resistência. Então tá cheio de empecilho para esse papel fluir, né? Para baixo, se o mercado perder o triângulo, é fundo histórico, né? Aí para baixo todo santo ajuda nesse cenário aqui. Bom, agora que a gente já está com o pessoal participando e com uma certa audiência, eu quero dar um recado para os amigos. Lembrar todo mundo que hoje nós temos um evento bem interessante e que pode responder muitas dúvidas do pessoal, né, que são os investimentos de capital protegido. Nós vamos fazer um evento gratuito junto com os estrategistas da XP, tá? Aonde nós vamos trocar uma ideia, responder dúvidas dos participantes sobre o que são os investimentos de capital protegido, como é possível montar uma operação aonde no final dela, né, no final do seu curso, caso dê tudo errado, você não perca nada, né? Você não venha a não perder nada, obviamente. Perde o custo de oportunidade, né? Sendo esse o único risco. Mas a gente vai abordar em detalhes o que são esses tipos de investimento, como é possível montar essas estratégias, né? E garantir então que esse capital, que essa alocação de fato seja protegida e recuperada no final do investimento, e quais são as vantagens e os riscos dessa operação. Tá? Então eu peço que vocês se inscrevam aqui, é gratuito, tá? Escrito comprar, mas você não vai ter custo algum. Esse treinamento começa hoje às 18 horas. Tá? Então hoje às 18 horas, aprenda sobre investimento de capital protegido. Eu vou publicar aqui no chat o link. E para quem está acompanhando a gravação, esse link vai estar nos comentários do vídeo. Tá? Logo abaixo do vídeo aqui vai ter esse link para você clicar ali para poder participar. É hoje, dia 27/5, tá? Então desde que você não esteja olhando esse vídeo em uma outra oportunidade. De acordo? Antes da gente finalizar, índice futuro querendo recuperar aqui nos 49 do segundo tempo. Ó, falta um minutinho, vamos esperar fechar esse candle antes de encerrar o chat. Se fechar abaixo de 53.765 temos venda. Stop vai ficar acima de 54.090. Vamos ver a que ponto vai fechar. Ó, como está em cima, no fecha não fecha, eu não costumo entrar antes. Tá? Agora, se o mercado já estivesse aqui embaixo, essa altura do campeonato eu já estaria entrando. Tá? Por que eu não entro agora? Porque corre o risco de não acionar o rompimento da linha d'água. Okay? O dólar... Opa, WOM. Hoje ainda vamos operar o M, tá? M de Maria. O dólar acima da máxima do dia interessa. Então deixa lá o alarmezinho, fechou acima, tem trade. Vamos ver se o índice fecha ou não fecha. Tem que fechar abaixo de 53.760. Opa. Aqui. 53.765. Então fechou exatamente 65. Em cima do laço, né? Não é agradável montar a superação, mas vamos lá. Está enquadrado, tem que fazer o trade. Então tá aí. Tá, a primeira entrada. Deixa eu postar em texto aqui os detalhes. Um em M15. Venda. Ponto de entrada 1, 53.765. Ponto de entrada 2, 53.930. Né? Tem segunda entrada planejada. Stop 54.090 e RP 53.605. Esse é o setup 2, setup de rompimento de linha d'água ao vivo e a cores aqui no site Lendo Store. Tá? Então, se o mercado recuar, tem segunda posição, stop está acima de 54.090.
Algum papel que vale a pena comentário? Já? Deixa eu ver se pegou a ordem. 605. Nossa senhora. Esse foi o day trade mais rápido do mundo. Já bateu 605. Já bateu. Então RP acionado. Então agora o stop no ponto de entrada e condução pelo high low. Tá, então já coloca, quem conseguiu entrar, já coloca o stop no ponto de entrada para não correr mais riscos. 765. Caramba. Então tá aí. RP mais rápida do mundo. Eu ia comentar os papéis que estão chamando a atenção hoje. JBSS. Bom gap de baixa. Testando LTA, né? Só que essa LTA já foi pro saco no IFR. Então é uma compra de LTA que tem que saber dizer não. Vale marcando topo no diário, perdendo a mínima de ontem. Isso aqui pode ser argumento para se montar a trava de baixa. Dave Landry. Certo? São os grandes destaques. Para cima, PEMAN está subindo mais de 3%, marcando fundinho no gráfico diário. Eu vou encerrar, preciso encerrar agora até, me passei um pouquinho no tempo. Vamos estar disponível em texto no LS Live e em vídeo daqui a uns 45 minutos aproximadamente. Por hora, um ótimo pregão a todos. Até mais.